E aí galera, estamos aí para fazer a gravação de mais um vídeo, fazer todos nós pensarmos e entendermos o caminho que os nossos sistemas de jogo percorreram ao longo da sua história, mas o nosso tema de hoje é a evolução dos sistemas táticos. O primeiro sistema tático, WM, ele tem esse nome em função da disposição dos jogadores no campo formarem essas duas letras, a letra W e a letra M. A letra W é formada pelos jogadores de meio e de ataque, e a letra M é formada pelos jogadores de meio e de defesa. Ele foi criado em mais ou menos 1925, a partir de uma mudança essencial na regra do futebol que ocasionou a necessidade de todos os treinadores ao longo do mundo passarem a pensar de uma forma melhor como fazer suas estratégias. Antes da criação da lei do impedimento, as equipes jogavam de forma um pouco mais espalhada ao longo do campo, porque não havia nenhuma regra que de fato impedisse que qualquer jogador acessasse o gol adversário, não sendo necessário nenhum tipo de estratégia maior. A partir do advento e a criação da lei do impedimento, todos os treinadores passaram a entender que era necessário desenvolver estratégias para chegar até o gol adversário. Então o treinador do Arsenal da Inglaterra, Chapman, organizou uma nova forma de posicionar sua equipe no campo, usando 3 defensores, 4 meio-campistas e 3 atacantes. A partir do momento que todas as equipes conheciam esse sistema tático e sentiam na pele a força que ele tinha, os demais treinadores das outras equipes passaram também a utilizar essa forma de organização nos seus times. Daí começaram também a se pensar em novas formas de organização. Uma alteração no posicionamento de 2 jogadores que estão sinalizados no vídeo. Um deles passou a compor a linha ofensiva e o outro passou a compor a linha defensiva. Temos o desenho do 4-2-4, incentivando a manutenção da posse de bola no setor de ataque, pois haveria mais jogadores, 4 jogadores, para um possível enfrentamento com equipes que jogavam no WM. Essa equipe teria 4 jogadores no setor de ataque contra 3 jogadores de defesa do WM. O desenho tático do 4-2-4 é muito simples, 4 jogadores defensivos, 4 jogadores ofensivos e 2 meio-campistas. O objetivo era manutenção de posse de bola no setor de ataque. Como exemplo do 4-2-4, nós temos a seleção brasileira campeã do mundo, 1958, também 1960. Com sequência da vantagem do 4-2-4, as equipes começaram a buscar mais soluções. A próxima solução encontrada foi o deslocamento mais uma vez de um jogador de ataque para o setor de meio campo, organizando então um sistema com 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Esse sistema, denominado 4-3-3, veio para enfrentar o 4-2-4. E a partir desse enfrentamento com o 4-2-4, o 4-3-3 passou a estimular mais a manutenção da posse de bola em um setor mais mediano de campo, porque quando comparado com o 4-2-4, haveria uma superioridade numérica no setor de meio campo. Como exemplo do 4-3-3, nós também temos a conquista da Copa do Mundo de 70 pela seleção brasileira. Mais uma vez, tivemos uma alteração que envolveu um jogador de ataque recuando ao meio de campo, organizando então uma equipe com 4 jogadores claramente defensivos, 4 jogadores mais meio-campistas e 2 jogadores de ataque. Essa organização no campo, mais uma vez, estimulou a manutenção e o controle do jogo pelo setor de meio campo. No exemplo do 4-4-2, nós temos a seleção brasileira campeã do mundo, 1994. 4-4-2, uma alteração bastante importante, o avanço de 2 jogadores laterais de defesa e o recuo de um primeiro central meio-campista, formando então uma nova organização baseada em 3 jogadores defensivos, 5 jogadores centrais e 2 jogadores ofensivos. O 3-5-2 obviamente tem mais jogadores no setor de meio de campo. Com a chegada de 2 extremas no setor de meio de campo, se potencializou também cada vez mais os ataques pelos corredores laterais ofensivos. Como exemplo do 3-5-2, nós temos a conquista da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira. Após o 3-5-2, a reorganização do setor defensivo com um novo modelo de desenho de meio campo. Estava aí o 3
4-3. Segue priorizando trabalhos construtivos de meio de campo, porém ela demonstra cada vez mais uma necessidade e uma alteração na função do jogador. Cada vez mais o jogador passa a ter uma importância mais forte e mais rica dentro da organização dos sistemas táticos. Um exemplo do 3-4-3, o grande Ajax da década de 90. Uma sobra importante, com um meio de campo formado por 4 jogadores extremamente móveis e dinâmicos e um ataque fulminante com 2 jogadores bem abertos por cada um dos extremos. Grosso modo, se nós analisarmos o WM, a disposição de jogadores dele no setor de campo são 3 jogadores de defesa, 4 jogadores de meio e 3 jogadores de ataque. Bom, Ciro, mas e as formações mais modernas? 4-4-2, 2 linhas de 4, 4-1-4-1, 4-2-3-1, são variações do 4-4-2. Então nós temos o 4-4-2 em 2 linhas de 4, que nada mais é do que um 4-4-2. Muitas vezes nós temos esse setor defensivo, inclusive sendo auxiliado por um 5º jogador. Muitas vezes nós temos os 2 jogadores de ataque alinhados, formando um 4-4-1-1. Algumas vezes nós vemos o 4-2-3-1, que tem o objetivo principal de, dentro de uma organização básica do 4-4-2, aumentar o número de linhas a serem vencidas pelo adversário. Temos uma linha principal de 3, uma linha de 2 e uma outra linha de 4. A valorização da importância da figura do treinador e da sua capacidade de conseguir desenvolver treinamentos modernos, objetivos, desafiadores e que motivem o jogador a se entregar de tal forma nesse treinamento que eles, sem perceber, vão estar se condicionando, estar cada vez mais capacitados para que na hora do jogo eles consigam resolver por si só as suas situações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem. Muito obrigado e tenham uma boa semana.